Estimados irmãos e estimadas irmãs, mais uma vez utilizamos as redes sociais para chegar até você aí na tua casa e juntos termos um momento de culto ao nosso Deus, de buscar na palavra de Deus fonte de orientação para a nossa vida. E eu quero te acolher neste momento com a palavra bíblica do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, o versículo 45, onde está escrito assim: Jesus Cristo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Celebramos este culto em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Estimados irmãos, estimadas irmãs, eu quero compartilhar a palavra bíblica da carta aos Hebreus, no capítulo 5, os versículos 5 até 10, aonde diz assim: assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser o grande sacerdote, pois foi Deus quem lhe deu esta honra, pois ele lhe disse: você é o meu filho, hoje eu me tornarei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque.
Estimados irmãos, estimadas irmãs, os hebreus a quem esta carta é dirigida eram pessoas que desde a infância aprendiam que era necessário ir ao templo de Jerusalém para receber o perdão dos pecados através do sacrifício de animais. Essa prática do sacrifício de animais para ter o perdão dos pecados era uma prática comum no tempo do Antigo Testamento. E Jesus, em certo momento, critica esta prática, dizendo que Deus não quer sacrifícios e oferendas. Deus quer que nós entreguemos a Ele nossas vidas em serviço, em obediência. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era a autoridade máxima do templo, entrava num lugar sagrado do templo chamado o lugar santo dos santos, e lá fazia então um sacrifício pelo perdão dos pecados. Neste momento sagrado, o sumo sacerdote se aproximava de Deus, intercedendo pelo povo e pedindo então perdão. Podemos dizer, portanto, que o sumo sacerdote era visto como uma espécie de intermediador entre Deus e as pessoas, ou seja, se entendia que não se tinha um livre acesso a Deus, era preciso interceder junto ao sumo sacerdote, o qual, por sua vez, intercederia junto a Deus pelo povo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 27, o versículo 51, nós lemos que na hora em que Jesus morreu, as cortinas deste lugar sagrado chamado Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote tinha acesso, se rasgaram de cima até embaixo. E o que isso significa? Significa que no momento em que Jesus dá a sua vida na cruz, se dá a sua vida por nós na cruz, as portas se abrem para chegarmos à presença de Deus. Com a morte de Cristo na cruz, portanto, temos livre acesso a Deus e não há mais obstáculos que impeçam de nos achegarmos sozinhos em oração ao nosso Deus. Por isso a Igreja cristã crê que não precisamos de outro intermediador para nos colocar na presença de Deus, em comunhão com Deus, a não ser Jesus Cristo. Portanto, a graça de Deus, a presença de Deus vem ao nosso encontro por meio de Cristo Jesus. No Antigo Testamento era a função do sumo sacerdote ser o intermediador, aquele que intercede pelo povo junto de Deus. No Novo Testamento, essa função é entregue nas mãos de Cristo. Portanto, não é um ser humano que nos leva a Deus. É Deus que se aproxima de nós em Cristo Jesus e nos chama a uma vida em comunhão com Ele pela nossa fé. O texto nos diz que Jesus não se glorificou, não se engrandeceu para se tornar sumo sacerdote. Foi o próprio Deus que deu a Jesus a autoridade de sumo sacerdote, de único intermediador entre Ele e nós, o seu povo. Deus disse: Tu és o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai, você será sacerdote para sempre. Portanto, a carta aos Hebreus nos chama a atenção para a condição divina de Jesus como sumo sacerdote, como intermediador, o único intermediador entre Deus e o povo. Mas também faz questão de destacar o lado humano de Jesus, a sua angústia, suas lágrimas, sua dor, seu sofrimento no jardim do Getsêmani e no Calvário da cruz. Em meio a lágrimas, orações e súplicas, Jesus aprendeu a ser obediente, ser fiel à sua missão e foi fiel a Deus até a morte. Portanto, Jesus é exemplo de obediência a Deus e por causa dessa sua obediência, diz o texto, Jesus tornou-se a fonte de salvação eterna a todos aqueles que agora creem nele e obedecem a Ele.
Seguir a Jesus Cristo, prezados irmãos, prezadas irmãs, como Senhor e Salvador das nossas vidas, requer de nós também agora a obediência. Muitas vezes falamos de Jesus como aquele que nos traz bênção, mas também não podemos nos esquecer, e o texto hoje nos revela que seguir a Cristo é também um ato de obediência. Obediência a Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida. Jesus é o Senhor, nós somos os seus servos, e como servos lhe devemos obediência. Segundo Martim Lutero, reformador da Igreja, Jesus é o sumo sacerdote que vem e toma sobre si todos os males do povo, como se fossem seus próprios, e depois intercede por todos perante Deus, e recebe dele a palavra pela qual pode consolar a todos e ajudar-lhes. Em Jesus, prezados irmãos, prezadas irmãs, temos um defensor que intercede por nós. Em Jesus, a graça de Deus se torna promessa de salvação para todos aqueles que verdadeiramente creem. Quinto domingo da Quaresma, e somos chamados a sentir e testemunhar o amor e a graça de Deus. Jesus foi obediente a Deus até a morte, e Jesus, com sua obediência, morte e ressurreição, tornou-se fonte da nossa salvação. Por isso podemos e devemos crer e testemunhar que entre Deus e nós só há um único intermediador e intercessor: Jesus Cristo, o Salvador. E por isso que Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que assim seja. Amém. Convido para nos colocar diante do nosso Deus num momento de oração. Assim oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, que nos aponta para Cristo como sumo sacerdote, como único intermediador, como nosso único caminho para a salvação. Obrigado porque em Cristo nos achegamos a Ti e recebemos sinal concreto do Teu amor e da Tua graça. Que possamos entregar nossa vida em plena confiança a Cristo, que se deu por nós na cruz para nos salvar. Amado Deus, esteja com todas as pessoas doentes, pessoas enlutadas, pessoas que estão passando por tantas dificuldades, que cada uma destas pessoas encontrem em Ti, Senhor, toda a força e todo o Teu cuidado. Senhor nosso Deus, olha com bondade para o nosso país, pois estamos vivendo dias tão difíceis. Ajuda-nos para que tenhamos todos mais consciência e cuidemos com mais responsabilidade do dom da vida, a nossa e também a do próximo. Senhor, Tu conheces o coração de todos nós, sabe das nossas alegrias, mas também de tudo que nos preocupa e nos faz sofrer. Por isso, tudo que deixamos guardado no silêncio dos nossos corações, nós incluímos na oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvirem a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair.
fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o Senhor abençoará. Queiram também receber a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que assim te abençoe o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo, uma abençoada nova semana para cada um e cada uma de vocês. Que Deus nos abençoe e Deus nos proteja, hoje e sempre. Amém.